Olá pessoal, É, esse é o meu primeiro vídeo do canal e vou estar relatando a vocês algumas experiências vividas por mim e alguns amigos meus, né, da infância e da adolescência. E espero que vocês gostem, que se inscrevam, dê o like e comentem sobre a história, ok? Vamos lá. A minha história começa quando saí de Salvador na adolescência para morar numa cidade do interior da Bahia chamada Serrinha, na década de 80. Cidade famosa por sua vaquejada em setembro e procissão do fogaréu na Sexta-feira Santa. Cidade hospitaleira e muito bem urbanizada na época, com clima semiárido, quente durante o dia e frio à noite, né? E no decorrer dos anos morei lá. Tive belas amizades e bom ensino no ginásio, mas vamos aos fatos que aconteceu comigo no ano de 1988, quando tinha 16 anos de idade. No bairro onde eu morava, chegou um senhorzinho bem de idade, típico sertanejo, chapéu de palha, roupas bem modestas, sandálias de couro nos pés, facão na cintura e cheirava a rapé. Chegava às narinas ficar escura por vidas. Esse senhor se chamava Seu Antônio, nome fictício. Pessoa muito bem observadora e quase não falava com ninguém. Eu, como gostava muito de conversar com as pessoas mais velhas, me aproximei dele perguntando se precisava de algo, pois ele morava sozinho numa tapera bem pequena que nem tinha nem energia e nem água encanada. Ele me olhou, baixou a cabeça e não me falou nada. E no decorrer dos dias, insistia até que minha mãe, que era muito comunicativa e fazia muita caridade onde fosse, me falou que iria na casa daquele senhor novo na rua, pois via que ele não tinha nenhuma condição de sobreviver sem um auxílio. Me prontifiquei em ir com ela. Chegando lá, minha mãe chamou "Ô de casa", e ele respondeu "Ô de fora", e aguardamos a chegada dele até nós. Ao chegar, ele me olhou nos olhos, baixou a cabeça, coberta no chapéu de palha, e sorriu baixo. Mas minha mãe interrompeu perguntando se ele precisava de alguma coisa, e ele disse que no momento não, e nos convidou a entrar, pois estava ocupado fazendo uma pequena fogueira com 4 tijolos nas laterais para fazer um fogareiro para esquentar água numa panela que parecia que nunca recebeu uma lavada de bucha e sabão. Eu e minha mãe nos entreolhamos e minha mãe agradeceu e no mesmo instante falou a ele que se precisasse de alguma coisa era só ir lá em casa, que ficava bem próximo, e pedisse auxílio. Ele agradeceu e voltamos para casa. Minha mãe, como era muito intuitiva, me falou que aquele homem era muito misterioso e que tinha alguma coisa a esconder. Eu, como não tinha vivência e não tinha essa visão ainda, concordei com ela. Um belo dia, ele passou na frente de nossa casa, subiu o passeio e bateu palmas para chamar a atenção de quem ali estava. Eu fui atender e perguntei a ele o que queria. Ele perguntou pela minha mãe e eu falei que não se encontrava em casa, mas que poderia falar a mim o que precisava. E ele prontamente me perguntou se poderia ceder um pouco de café para ele. Eu prontamente perguntei se ele queria entrar, que iria pegar um pouco do pó. Ele não aceitou o convite e permaneceu na frente do portão tomando maior sol. Fui rápido e coloquei uma certa quantidade de café num pedaço de papel de pão e embrulhei. Fui até o portão e entreguei a ele, e se caso precisasse de algo mais, poderia vir buscar. Ele agradeceu e ao virar me falou: "Se você quiser ir lá em casa hoje ou mais tarde, tenho muitas histórias para contar, se não se incomodar." Eu disse a ele que iria mais tarde sim. Minha mãe chegou no início da tarde e relatei que seu Antônio foi lá pedir um pouco de café
que me convidou também, né, para contar algumas histórias naquele mesmo dia, na casa dele. Ela, como sempre bondosa, disse-me para levar um pacote de café fechado para ele e 1 quilo de açúcar. Assim estaria o café pronto para escutar o que ele tinha a dizer. Chegando por volta às 17 horas, fui lá na casa dele conversar na frente da tapera. Sentamos cada um em banquinhos de madeira bem simples e seu Antônio agradeceu pelos mantimentos que levei e foi logo fazer um cafezinho feito naquela panela toda preta e amassada de tanto fazer café que parecia que tinha dezenas de anos. A água tirada do porrão e colocada para esquentar no fogareiro. Não se demorou e já estava fervendo e ele pegou um coador de pano que de branco não tinha nada e coou o café. Após isso, foi numa prateleira e puxou de lá 2 canecos de vidro estilo extrato de tomate. Quem não lembra disso, né? Eu na mesma hora agradeci e falei a ele que não iria beber café naquele horário e ficamos de prosa. E ele começou a conversar um pouco sobre a vida dele, que foi seringueiro no Amazonas, que viu a cobra grande, lenda amazônica, dentre outras lendas folclóricas. Era o que eu achava na época, pois não tinha visto nenhuma dessas feras que ele relatou. E observação, essas histórias contadas por ele, irei contar em outros vídeos aqui no canal. Mas voltemos à história. Depois de passar algumas horas, ele contando de suas aventuras, me despedi e voltei para casa. Minha mãe me perguntou como foi e também como era a pessoa seu Antônio. Eu disse a ela que era um senhorzinho muito atencioso e que parecia não ter nada a esconder. Ela balançou a cabeça concordando e continuou a fazer seus afazeres domésticos. No decorrer dos dias, continuei indo na casa conversar com seu Antônio, sempre no mesmo horário. Ganhei uma certa confiança. Em certo dia, ele me falou que tinha uma coisa para me dizer e que não poderia falar a ninguém. Disse a ele que não se preocupasse, que não diria nada. Ele entrou no casebre e trouxe nas mãos um livro de São Cipriano capa preta, daqueles que dizem que é muito macabro. Me mostrou e disse que tinha para ter proteção. Eu pedi para folhear o livro e ele não deixou nem eu pegar. Ele me disse que eu não tinha idade nem maturidade para entender as coisas ali escritas. Aceitei o que ele disse e fiz algumas perguntas porque ele tinha um livro daqueles em casa. Ele repetiu o que me falou anteriormente e prontamente entrou e escondeu o livro. Voltando, ele mudou de assunto, não me dando chance para perguntar mais nada sobre. Passado alguns dias, eu voltando do colégio, estudava pela manhã, encontrei um amigo que morava uma amiga que morava um pouco afastado da rua onde eu morava e ela me falou que na frente da chácara onde morava, na noite anterior, ela viu uma silhueta estranha no mato do outro lado da rua. Como não tínhamos medo naquela época, pois no interior não tinha problema de roubo nem violência, ela abriu o portão e atravessou a rua, quando uma coisa levantou de vez detrás dos arbustos e quase agarra ela. Mas ela foi rápida e se esquivou e saiu gritando que era lobisomem no mato. Todos da chácara saíram à procura do tal lobisomem e nem sinal dele, mas ela jurou de pés juntos que tinha visto um ser de orelhas longas e caídas lateralmente com olhos vermelhos, que brilhavam no escuro e com as mãos peludas e unhas bem grandes. Eu acreditei nela devido à aflição ao contar e à experiência que passou, e devido a eu mesmo ter passado por algumas situações verdadeiras em termos de assombração e ninguém, mesmo em casa, acreditar em mim. Contarei essas experiências em outros vídeos aqui do canal.
Bem, passado alguns dias, encontrei seu Antônio na estrada e cumprimentei ele, mas ele quase nem me viu. Achei muito estranho, mas respeitei o momento dele. Chegado à noite daquele mesmo dia, que era uma sexta-feira, juntamos eu e meus amigos na frente de uma escola que o povo na época chamava de prédio, para conversarmos banalidades de adolescentes, né, que é futebol, esportes, paqueras. E por volta das 20 horas, vem de repente 2 amigos correndo na estrada em direção ao prédio, os dois muito ofegantes e espantados do que viram. Perguntei a Leonel, nome fictício, né? O que houve? E ele, puxando o ar, me falou que viu um lobisomem. Como eu não acreditava muito neles, pois por serem brincalhões na época, ri e falei que ele estava bebendo. Só um adendo. Leonel era fisiculturista, não bebia nenhum álcool, devido a manter o corpo musculoso. Pedimos a ele e ao outro amigo para se acalmar e pegar um ar. Em alguns minutos estavam habilitados a nos contar o que houve. Aí Leonel começou a contar o que viram, mas essa história terá uma continuação no próximo vídeo. Grande abraço a todos.